dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Perguntou no meio de um sorriso, que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria o mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Olá, meninos e meninas. Estamos aqui hoje para mais um encontro nosso da catequese, trazendo mais informações aí para vocês. Já vou adiantando para vocês lembrarem aí de já dar seu joinha, deixa o nome nos comentários. E hoje nós estamos num lugar muito bonito. Nós estamos aqui na nossa igreja, né? Com a imagem ali de Santo Antônio, Nossa Senhora da Conceição e São José, e com o nosso Cristo Salvador. Nós vamos dar início hoje na parte que fala, creio na Santa Igreja Católica. E a Fátima vai começar falando aí para vocês. Olá, amadinhos. Que bom estar aqui com vocês novamente, né? Dando continuidade à nossa série do Creio, né? Da nossa profissão de fé. Como a Gil falou, vamos falar do Creio na Igreja Católica, Santa e Católica. A nossa igreja, gente, nós proclamamos que cremos na igreja, não pela estrutura da igreja, né? A igreja física, como a gente vê nos bancos, no altar, nas imagens. Não, quando a gente fala que a gente crê na igreja, a gente fala que a gente crê na santidade da igreja, na divindade da igreja. Por quê? Porque ela foi fundada por Jesus Cristo e ela é santificada por Jesus Cristo também, pela salvação que Ele nos deu. Quando Jesus instituiu a sua igreja, Ele ainda prometeu a vinda do Espírito Santo e no Pentecostes derramou o Espírito Santo sobre todos nós e sobre a igreja. Mas para a gente entender um pouquinho melhor, o que é a palavra igreja, né? Essa palavra vem de convocação, de assembleia. Quando a gente é convocado por Deus, porque nós somos filhos de Deus, e Ele nos quer sempre perto dEle. Então, desde o tempo lá de Abraão, quando Deus prometeu que ele teria uma continuidade, né, numerosa de filhos, né, essa foi a primeira instituição aí do povo de Deus. E depois o povo de Israel, com Moisés também, quando se reuniram para receber as leis de Deus, eles estavam reunidos. E assim continuou fazendo essa celebração, essa convocação do povo de Deus. Então, o povo eleito de Deus, que era Israel, né, eles seguiram pelo deserto 40 anos, né, foi instituído ali o povo de Deus, mas eles também pecaram, né, como a gente viu lá na história dos 10 mandamentos, né, e com esse pecado, os profetas começaram a anunciar uma nova aliança para o povo de Deus. Quem que é essa nova aliança? O próprio Jesus Cristo. Então, Cristo, que é essa nova aliança que nos reúne a Deus novamente, como nós vimos nos vídeos anteriores, né? O próprio Jesus, Ele veio, nos ensinou a amar, nos mostrou a viver sem o pecado, né? Como agir sem o pecado, e Ele edificou a sua igreja, começando pelos apóstolos. Quando Cristo convocou os 12 apóstolos, Ele chamou Pedro a ser o chefe da igreja. Então, Jesus, Ele instituiu a sua igreja.
né, falando assim para Pedro, lá em Mateus 16, versículos 18 e 19. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus institui sua igreja e vimos nessa promessa dele que a igreja é soberana, ela tem autoridade através de Pedro. Mas hoje, quem é Pedro, né? Pedro é o nosso Papa, Papa Francisco, né, Gil? Isso mesmo, gente. E olha que bacana aí. Lá de Pedro até hoje, para chegar em Papa Francisco, né? Nós já tivemos aí 266 papas, né? 266 aí instituídos pela Santa Igreja Católica. E o Papa aí tem uma importância muito grande para nós católicos, né? Não só para nós católicos, porque alguns irmãos nossos evangélicos também acompanham o Papa aí, seguem o que o Papa está falando, vão acompanhando, não só nós, mas o Papa aí, quando ele coloca aí alguma coisa, falando aí da igreja, ele está falando para o mundo inteiro. Ele não fala só para a nossa religião católica, mas para o mundo inteiro. E aí a nossa igreja segue, né? Aí depois do Papa nós vamos ter aí os nossos bispos, né? E vamos ter os nossos papas. Como a gente viu lá no começo da catequese, nos sacramentos, quando a gente tem aí o sacramento da ordem, nós temos aí também, abaixo deles, nós temos outros aí que vêm começando. Para nós mulheres, tem as madres, tem as freiras, né? Que vai dando continuidade a tudo isso aí que a nossa igreja nos pede para seguir. E sabe por quê, né? A palavra do Papa é tão forte, tão rica para nós, porque desde lá do Pentecostes, que nós já vimos também, foi quando, depois da ressurreição de Jesus, ele mandou o Divino Espírito Santo para os apóstolos. Então, desde aí, gente, todas as pessoas que creem e clamam pelo Espírito Santo, recebem o Espírito Santo e podem falar por ele. Então, os nossos papas, os bispos, os padres, né? As freiras, as madres, quem está a serviço de Deus, a serviço de Cristo pela igreja, tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma palavra só. Ele nos direciona desde as Sagradas Escrituras, nos concílios, quando o Papa se reúne com os bispos, né? O que eles fazem? Eles se fecham para poder orar e chamarem, clamarem o Espírito Santo. E tudo que é determinado tem a graça e a aprovação do Espírito Santo. Por isso que nós seguimos a igreja, que é santa pela salvação de Cristo, que é ungida pelo Espírito Santo. Continuando, gente, qual que é a missão da nossa igreja, né? A missão da igreja, gente, é levar a luz de Cristo, é levar o evangelho de Cristo, é continuar essa boa nova que Cristo proclamou. E também agir como Cristo agiu, pela caridade, pela humildade, pela negação ao pecado, né? Instaurar o reino de Cristo nos tempos de hoje. Para isso que nós estamos aqui, para isso que nós nos reunimos sempre, né, unidos a Cristo. Porque Cristo é a luz da igreja e ela segue a Cristo, né? Olha, tem uma frase bem bacana que diz assim, ó, a igreja não tem outra luz senão a de Cristo. Então, tudo que nós falamos, ouvimos, aprendemos na igreja, porque o centro é Cristo. E todos os domingos nós dizemos assim na missa, ó, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Ô Gil, você sabe por que a igreja é una? A igreja é una porque nossa igreja ela foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando Jesus se nós nos dando a salvação, ele ali nos uniu, nós nos tornamos únicos ali, né? Nós seguimos aí uma única doutrina que já vem lá desde quando Jesus instituiu Pedro.
Isso mesmo, né? A nossa fonte é o único Deus, né? E esse Deus que é três, que são três, né? Pela Trindade Santa, né? É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nossa igreja está unida a eles. Então é una, porque a gente crê no único Deus, né? Cremos no seu fundador, que é o Jesus Cristo, e o Espírito Santo é como se fosse a alma da igreja, né? Que ele que faz tudo acontecer. E por que ela é santa? O que você acha, Gil? Porque ela foi instituída aos apóstolos. Pela salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, gente, em várias passagens da Bíblia também, ele fala, né? Ele dá exemplo da igreja como a sua esposa. Ele ama tanto a sua igreja, gente, isso é tão bonito, né? E aí, ele santifica a igreja pela a salvação, pela doação que ele fez, né? Na edificação, na cruz. Edifica a sua igreja pela cruz de Jesus, né? E a salvação que ele nos traz. E dizer que a igreja é católica, o que você acha, Gil? É pela nossa universalidade, por estarmos todos unidos. Certíssimo, né? Catolicismo significa universal. Ou seja, a nossa igreja, gente, ela abrange o mundo inteiro, sem discriminação, aberta a todas as pessoas, conforme as suas diferenças. Então, quem crê em Jesus Cristo faz parte da igreja. E isso é muito bonito, né? E apostólica? Apostólica é fácil. Aí ficou fácil, né, Fátima? Porque foi instituída aí junto aos apóstolos, né? Só para vocês lembrarem aí, foram 12 apóstolos que estavam junto com Jesus. Isso mesmo, né? Jesus escolheu a dedo, né? Os 12 apóstolos. E também depois ele escolheu 72 discípulos. Se eu não me engano, 72 discípulos, né? Então, a igreja foi fundada sobre os apóstolos, né? Como quando Jesus falou, né? Pedro, essa pedra, sobre essa pedra constituirei a minha igreja. Então, depois que Jesus subiu aos céus, depois da ressurreição, os apóstolos é que continuaram a caminhada, né, com todos os ensinamentos de Jesus. E eles foram aplicando isso no dia a dia. Gente, já se passou mais de 2000 anos, né? E essa ação dos apóstolos, né, comandada aí pelo Espírito Santo, foi formando a nossa igreja. E por que ela é romana? Essa é fácil também, né? Isso porque a nossa igreja, né? Ela está lá no Vaticano, em Roma. Isso. Quem está lá em Roma? O nosso Papa. E nós temos aí uma imagem que no ano passado ficou muito marcada. Foi quando o Papa foi fazer uma oração sozinho no pátio de Roma, pedindo aí pelo fim da pandemia, né? Nossa, marcante mesmo, né? Gente, mas tem uma curiosidade. Por que a sede é em Roma? Olha que legal. Há muitos anos atrás, o Império Romano, né, ele era forte, né, comandava quase que o mundo todo. E ele queria combater o cristianismo, ele era contra os cristãos. Perseguiu os cristãos, matou vários cristãos, né? Mas aí, por fim, olha só, a igreja de Cristo foi tão forte, a força do Espírito Santo tão forte e os ensinamentos de Jesus Cristo tão fortes, que por fim o Império Romano foi convertido para o cristianismo também, né? Que interessante. Tanto que essa força da conversão foi tão forte que a sede do Vaticano é sob o túmulo de São Pedro, que foi martirizado pelos romanos. Isso para demonstrar o poder, né, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da vontade de Deus Pai, instituir a sua igreja. Bom, por fim, gente, tem uma palavra muito linda também, que em Colossenses 1,18, que fala o seguinte: Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Se Cristo é a cabeça, a igreja é o seu corpo, né? Nós também somos nós somos os membros, né, desse corpo que se completa com Cristo, a igreja e nós. Então, nós fazemos parte dessa igreja. E fazendo parte dos ensinamentos de Cristo, nós podemos estar com essa igreja na nossa casa, na nossa vida,
no dia a dia, porque nós fazemos parte da igreja de Cristo. E devemos permanecer unidos, né, nesse corpo que é instituído pela cabeça de Cristo, que é o Cristo, pelo corpo que é a igreja e nós que somos os membros. E aí, Gil, como é que a gente faz para poder seguir direitinho a nossa igreja? Então, gente, nossa igreja aí, como a gente viu lá nos 10 mandamentos, que a gente segue bem lá, né? Desde o tempo aí de Abraão. Nós temos também, assim como nós temos os 10 mandamentos da lei de Deus, nós temos 5 mandamentos da igreja. E para nós que estamos preparando aí para essa primeira Eucaristia, é muito importante vocês prestarem bastante atenção, porque a partir do momento que vocês receberem a primeira Eucaristia de vocês, vocês vão ter que dar seguimento aí a essas 5 leis aí. A primeira é ouvir a missa inteira, nos domingos e dias de festa. Então, é muito importante a gente ter esse compromisso de estar sempre participando, ouvindo a palavra de Deus. O que o padre prega aqui para a gente é para a gente viver durante a semana toda, é um ensinamento que ele está nos dando ali para a gente viver no decorrer da nossa semana e para a gente estar passando para as outras pessoas, que nós também podemos ser proclamadores da palavra de Deus. Nós devemos nos confessar pelo menos uma vez a cada ano. Quando a gente confessa, voltando lá no sacramento, é quando a gente vai para o sacramento da reconciliação. A gente pecou, brigou com a mãe, respondeu um coleguinha mal, se a gente sentiu aqui dentro do coração, nossa, vou pedir perdão, não precisa ir confessar só uma vez no ano, não. A gente pode procurar o padre várias vezes no ano. E o padre não conta o que a gente conta para ninguém, porque o padre, quando está ouvindo a gente ali em confissão, ele está ouvindo a gente na pessoa de Jesus Cristo. Nós devemos comungar pelo menos uma vez na semana da Páscoa da ressurreição de Jesus. Mas como a gente está pedindo para vir à missa todos os domingos e em dias de festa, nós vamos comungar mais do que uma vez, né, gente? Não vamos perder essa oportunidade, né, Gil? De jeito nenhum, porque quando a gente recebe o corpo de Cristo ali, nós estamos em momento de graça ali com Jesus. Eu escuto muitos padres, muitas pregações, as pessoas falando que quando a gente recebe o Jesus ali ressuscitado na hóstia consagrada, nós temos ali 15 minutos de profundo momento junto ali com Jesus. É quando nós estamos mais próximo ali de Jesus ressuscitado. Então, a gente não pode perder a oportunidade de estar sempre em comunhão. Isso é tão importante, gente, porque quando a gente entende o que é a comunhão, a Eucaristia, a gente não quer uma vez no ano, não. A gente não quer uma vez por semana, não. A gente quer todo dia. Porque imagina você se encontrar com Jesus Cristo todos os dias, né? Com Ele próprio ali, o corpo e o sangue dele, para vir dentro do seu corpo. Isso te dá uma força tão grande para o dia, para a semana e para a vida toda. Então, quanto mais a gente faz, mais perto de Cristo a gente está. A quarta lei da igreja é jejuar e abster-se de carne nos dias que a igreja pede. Qual o dia que a igreja nos pede para estarmos em jejum e abstermos de carne? É lá na Quaresma. Na Sexta-feira Santa, a gente tem que abster de carne. A gente não pode comer carne vermelha. E jejuar, não somente na sexta-feira, na Quaresma, gente, porque quando a gente está de jejum, a gente não faz só o jejum, a gente entra em oração. Então, é a gente tentar fazer um jejum aí nesse período da Quaresma. Às vezes, a gente até faz uma penitência, né, Fátima? Porque Jesus sofreu ali, foi 40 dias. Então, para a gente tirar alguma coisa que a gente gosta, uma penitência nesses 40 dias, também vai ser fácil. E isso vai nos fortificando para ficarmos mais fortes contra o pecado. Porque se a gente é forte fazendo um jejum, a gente vai ser forte para evitar muitas coisas ruins do dia a dia. E a quinta lei da igreja é a gente ajudar a igreja em suas necessidades. Então, olha como é importante. Nós estamos aqui na nossa igreja, a nossa igreja está toda limpa, né? A gente está vendo ela toda arrumada, toda organizada para a missa de logo mais à noite. Mas quem fez isso? Não foi só o padre.
né? Nós temos pessoas da comunidade que vêm aqui servir a igreja. Isso é uma forma da gente estar ajudando a igreja. Eu e a Fátima, a Meire, a Marisa e a Carmen, enquanto catequistas, nós também estamos ajudando a igreja. Então, na nossa igreja tem várias pessoas servindo, mas a gente também está precisando de mais gente para servir, né? Isso é uma forma da gente ajudar a igreja. Quando o padre lança aí, nós estamos aí com a rifa do carro, né, Fátima? Você já comprou a sua, Fátima? Eu vou levar esse carro para mim, vocês vão ver. Então, isso é uma forma da gente estar ajudando a igreja. Se o padre promove um evento desse e a gente, enquanto comunidade, não ajuda, nós não vamos ter aí uma igreja que está caminhando e que está aí, nós estamos com a nossa igreja quase pronta, mas nós dependemos aí dessas necessidades da igreja. Isso é ajudar a igreja. Também nessas necessidades, é comprando um pastelzinho, é vindo na igreja mesmo, às vezes oferecer uma ajuda de uma hora, quer que ajuda a varrer, alguma coisa assim. A gente está sempre atento àquilo que a nossa igreja está precisando. E também, gente, participar, né, fazendo um ofertório, buscando participar das celebrações, né, buscando participar das pastorais, né, chama o papai e mamãe aí para poder participar da liturgia, entre outras coisas que a gente está sempre fazendo para que a gente traga, né, para a gente cumprir essa missão de convocar o povo de Deus para a igreja, para estar perto. Por que é importante a gente participar e por que é importante a gente cumprir os mandamentos da igreja? Para que a gente continue sendo esse membro do corpo de Cristo. Quando a gente se reúne aqui, todos nós somos filhos de Deus. Sabe aquele domingo que se reúne a família em casa, né? Junta todo mundo? Pois é, na missa, né, nos grupos de oração, na catequese, nós estamos reunindo a família de Deus. Então, a gente pode rezar sozinho no nosso quarto? Podemos, isso é bom também, mas estar em comunidade, estar em família é melhor ainda. E a gente precisa estar unido a esse corpo de Cristo. Então, a gente está encerrando aqui, né, o nosso encontro de hoje, né, Fátima? Vou deixar só uma frasezinha da música, porque eu não sei cantar a música, mas vai estar ainda aí no finalzinho do vídeo para vocês. Somos a igreja do pão da partilha e da união. Isso mesmo. E juntos vamos edificar a igreja. Pessoal, obrigada por estar conosco, né? Vamos continuar firmes na nossa catequese. Deixa seu nome aí nos comentários, tá? Diga também para a gente o que você achou do vídeo. Continua curtindo, continua participando e enviando as atividades, tá bom? Logo, logo estaremos unidos aqui na igreja, presencialmente, com a graça de Deus. Até o próximo vídeo, pessoal. E até aos
Igreja da Paz